A graça e a paz, amados irmãos. Dando prosseguimento ao nosso desfrute do que é ser justo diante de Deus, vamos ler mais uma porção. Ainda na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, ainda no capítulo 1, versículo 22 a 25. Ele diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tende visto o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Olha que importante. Ó, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. O que é obedecer à verdade? É obedecer a Cristo. Ele falou que ele era a verdade. É fazer aquilo que ele falou no Evangelho de João, capítulo 14, 15, 16 e 17. Amar os irmãos. O que João fala nas cartas dele, amar os irmãos. Isso é obedecer à verdade. Porque a verdade é o Senhor. E a verdade, que é o Senhor, hoje ele é o Espírito ressurreto no Espírito de todos os crentes. Então, obedecer essa verdade, nos amarmos intensamente, fraternalmente, pelo fato de que todos terem o Senhor habitando no Espírito deles, no Espírito nosso. Nós precisamos amar esse reino, pôr o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Pôr isso em primeiro lugar na nossa vida. Vamos estudar, vamos trabalhar, vamos comprar coisas, vamos comprar casas. Não tem nada de errado nisso tudo. Mas em primeiro lugar no nosso coração está essa realidade, está esse fato. Precisamos obedecer essa verdade, essa ordenança de Jesus, para nós nos amarmos uns aos outros fraternalmente, intensamente. Porque nosso amor mostra o nosso respeito pelo fato de que aquela pessoa é um amado do Senhor. Isso são obras justas nossas diante de Deus. Pois fostes regenerado não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ele está falando que a palavra de Deus vive em nós, e ela é permanente em nós. Porque isso aqui é permanecer no amor do Senhor. Ter essa realidade é permanecer no amor do Senhor. E a semente que está em cada santo, ela é incorruptível. Se o irmão não é um bom irmão, esse fato não atinge, não fere o que nasceu de Deus que está nele. Eu preciso entender isso. E quando eu entendo isso, eu respeito, porque eu sei que ele é alguém que o Senhor ama. Isso é uma obra justa nossa diante de Deus. Aí Pedro continua: toda a carne é como erva, e toda a sua glória é como flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra que ele está falando aqui, não é a Bíblia, não. Não é as coisas escritos, não é isso. Não é os escritos de Paulo, não é o escrito de João, não é o escrito dos Irmãos Unidos, não é o escrito de Darby, não é o escrito do Atmani, não é o escrito do Witness Lee. A palavra que ele está falando aqui é Cristo. Porque tudo que foi escrito era sobre essa pessoa. Essa pessoa que é o descendente da mulher que foi anunciado lá no Éden, que pisaria a cabeça da serpente. É essa pessoa. Essa pessoa que é a palavra de Deus. E essa palavra é viva e permanente em todos os crentes. Ora, essa é a palavra que vos foi evangelizada. Essa palavra, é essa pessoa que foi evangelizada. Não é a Bíblia. Gênesis, não é as coisas que estão escritas na Bíblia, mas essa pessoa.
Essa pessoa que foi prometida nas Escrituras. Hoje ele é o Espírito e habita no espírito de todos os crentes, de todos os cristãos. É permanente em cada um, é incorruptível em cada um. O irmão pode não ter a alma dele salva por completo nessa era, mas ele é um irmão, ele é um filho de Deus. Se os irmãos, acontece quedas de irmãos, nós temos que ter misericórdia dos irmãos. Temos que orar ao Senhor para que salve aquelas pessoas daquela situação, salve aqueles irmãos daquela situação. E não ficar feliz porque não é da nossa igreja, mesmo porque isso não é possível. São todos da nossa igreja. Essa é a nossa função. Porque nós sabemos que o que está no irmão é incorruptível. O que acontece é que ele não foi salvo por completo. Ele é salvo, é filho de Deus, não vai para o chamado inferno, não vai. Mas ele ainda não cresceu organicamente. Talvez nem vá crescer nessa era. Vai ser eternamente um bebê espiritual que clama, papai, papai, papaizinho. Talvez não chegue à maturidade espiritual dessa era, mas é um filho de Deus. Esse amor, quando nós tocamos nesse amor fraternal dessa forma, o amor de Deus se torna perfeito. Porque ele cumpre o propósito pelo qual ele existe, que é nos vincular, nos unir, nos ligar. Aí nós passamos a viver a realidade do Espírito. É o que nós falamos, a unidade é do Espírito, nós passamos a viver essa unidade do Espírito, que está em todos os irmãos. Aí, para mim, a realidade, todas as congregações da minha cidade nada mais são do que um local de reunião da igreja em minha cidade. Porque, biblicamente, para Deus não existem as separações. Existe a igreja em seu estado universal, e existe a igreja em seu estado local, que é os limites da cidade. De divisa a divisa, ali está a igreja de Deus. A igreja em Lorena, em Guaratinguetá, em Pinda, em Piquete, em Ubatuba, em Caraguatatuba. Então, os locais, as congregações que tem lá, nada mais é de que locais de reunião da igreja em Ubatuba, em Caraguatatuba, em Lorena, em Piquete. Nós precisamos ter essa realidade, ver com essa realidade. E levar essa realidade aos irmãos quando o Senhor nos coloca junto com esses irmãos. Não querer tirar eles lá de onde eles estão para vir reunir conosco, não. Se o Espírito tocar nele e ele achar que ele deve vir se juntar a nós, amém, será muito bem-vindo. Mas nós não vamos incentivar ele a sair de lá. Porque as 4 situações da igreja, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas 4 situações permanecem até o Senhor voltar. Então, nas 4, acontecem as 4 situações. Então, às vezes a pessoa foi chamada para o Senhor para ficar lá mesmo. O Senhor usa ele, através dos dons e ministério dele, lá onde ele está. Agora, se o Senhor quiser fazer como fez conosco, nos tirou e nos ajuntou para nos reunirmos como a igreja da cidade, amém, será muito bem-vindo. Mas não é isso o nosso objetivo. Nosso objetivo é nos posicionar de uma forma que incluímos todos os irmãos, todos os santos. Isso é uma obra que agrada ao Pai. Isso é uma obra justa diante de Deus. Irmãos, acho que é suficiente tudo isso que nós falamos até aqui sobre essa realidade.
Assim que o Senhor der luz sobre alguma outra situação do reino de Deus, eu gravarei mais vídeos. Jesus Cristo nosso Senhor. Nós amamos todos os santos. Amém e aleluia.